Boa noite, tudo bem, gente? Hoje nós vamos começar a nossa live. Já estou aqui logando, esperando que as pessoas possam entrar. Deixa eu aproveitar e dar os últimos avisos aqui para o pessoal, para quem quiser vir participar da nossa live. Tô vendo que Vera entrou aí, tudo bem? Deixa eu aguardar aqui para convidar mais algumas pessoas para que possam vir participar da nossa live hoje, hein, gente? Se a música estiver alta, já eu vou baixar a música. Só aguardar algumas pessoas entrarem. Tô vendo que Silvio Newton também já entrou aí. Só estamos aguardando para que mais algumas pessoas possam entrar e a gente vai começar a nossa live de hoje. Nós hoje vamos falar, gente, por onde começar a fazer um jogo para a sala de aula. Se você nunca fez um projeto para a sala de aula, está pensando aí que caminho você quer seguir, a live de hoje é justamente sobre esse caminho. Tô vendo aí que Cal Araújo entrou também. Então é isso, gente. Só esperando mais algumas pessoas entrarem. E lembrando que a live de hoje a gente vai falar justamente para quem nunca criou um jogo, algumas estratégias iniciais que você pode pensar para começar a criar o seu projeto, certo? Só estou aguardando aqui que mais pessoas possam entrar, fazendo as últimas divulgações. E aí, boa tarde. E vamos começar a nossa live já falando sobre esses projetos. Aproveitar também, eu gostaria de trazer para vocês alguns elementos. Na semana que vem nós vamos começar um desafio de lives. E aí cada dia vai ter um tema justamente focado nessa linha de produzir jogos para a sala de aula. E aí vamos abordar algumas questões aí que vão ser muito bacanas, que acho que vale a pena vocês pensarem nisso, certo? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Santos, eu sou arte educador, sou CEO da Strike Games. E hoje, a promessa que eu fiz aqui nesse instante, nós vamos falar sobre como começar a fazer um jogo para a sala de aula. Então, esse é o nosso caminho que a gente vai seguir hoje. Porque se você está pensando em fazer um jogo, mas não sabe ainda quais caminhos você quer seguir, hoje é justamente a gente vai falar sobre isso. Você já pensou, por exemplo, em organizar um projeto de pesquisa? Se você já fez ou participou de um projeto de pesquisa, criar um jogo vai ser algo muito semelhante. Por quê? Você vai precisar de referências, você vai precisar pesquisar, vai precisar estudar. E esses jogos que vão ser referências, você vai utilizá-los como uma base. O que é que eu recomendo? Que vocês pensem em 3 jogos. Por exemplo, o Silvio Newton, que está aí online acompanhando a gente, ele está participando do nosso desafio para criar 2 jogos de cartas. E aí o que foi que eu sugeri para ele? Silvio Newton, busque 3 jogos e comece a observar esses jogos. Veja como é que você vence, como é que você perde esse jogo, como é, para quantas pessoas, como é que ele funciona e que caminhos e que estratégias você segue, certo? Então é importante vocês pegarem esses caminhos e pensarem nessas estratégias específicas. E aí, observe, se você pegou os 3 jogos, você vai observar o seguinte: as condições. O Silvio Newton está falando ali que é muito importante isso. Sim, realmente é bastante importante que você observe os jogos. Quais são as regras, como é que ele funciona, como é que funciona toda a estrutura desse projeto. É bem importante que se pense nisso. E aí o que é que você vai fazer? Você vai anotar essas informações. Eles vão ser um guia e vão ser uma referência para você. Isso é muito importante que vocês pensem nesse caminho inicial, certo? E aí vocês vão pensar: como é que eu vou vencer? Como é que eu venço o jogo? Como é que eu perco? Como é que funcionam as interações desse jogo? E aí tudo isso vai ser relevante dentro do seu projeto. Quais são as mecânicas? Para quem está chegando hoje aqui e não sabe o que é uma mecânica, por exemplo, a mecânica é o funcionamento do jogo.
são as regras e as ações. E aí pensem por esse caminho. Vocês devem ver quais são essas mecânicas principais, quais são esses jogos e de que forma vai funcionar esses jogos dentro da sua proposta. Por exemplo, se eu vou fazer um jogo que fale sobre fotossíntese, eu posso procurar jogos que já existam falando sobre biologia, sobre fotossíntese, e posso também pensar em mecânicas que eu tenha pensado. Por exemplo, o funcionamento de um jogo de dados ou um jogo de trilha. Então eu vou buscar jogos de trilha que já existem. Se eu quero criar um jogo de cartas, como é que eu vou fazer? Eu vou vou fazer um levantamento de informações de diversos jogos de cartas que eu posso justamente utilizar como base. E foi justamente o que eu sugeri lá para o Silvio Newton no grupo de desafio, que ele está aí acompanhando a gente, inclusive falou que é muito importante. Por quê? Os jogos que você observar, eles vão servir como uma base, eles vão dar ideias, vão trazer informações, e aí vão colaborar com a sua estratégia, com os caminhos que você vai seguir. Então vale a pena que você pense nesse caminho a seguir e buscar essas estruturas que já existem para servir como uma base para o seu projeto. É a mesma coisa de você estar fazendo lá o seu projeto de pesquisa. Quando você faz o projeto de pesquisa para escrever um artigo, escrever um TCC, escrever uma monografia, uma tese, você busca a referência de outros autores. Os jogos da mesma forma, você busca essas referências. E aí é justamente esse ponto. Veja que a gente sempre deve buscar essas informações e essas referências para que torne o nosso projeto mais forte. E aí você pode, por exemplo, às vezes você não tem uma ideia inicial de que projeto seguir, então você pode começar a fazer essas pesquisas, essas anotações. Inclusive eu sugiro que vocês façam um banco de ideias, um banco de propostas de jogos, que aí vocês podem começar a explorar, fazer diversos tipos de jogos diferentes, certo? Então, uma coisa que vale a pena a gente entrar agora nesse detalhe. Você estudar mecânicas diferentes, que são os funcionamentos, observar e analisar isso. Vocês querem fazer alguma pergunta específica? Se quiserem, eu estou aqui à disposição. E eu gostaria até de aproveitar para vocês e contar um exemplo meu. Eu comecei trabalhando com jogos lá em 2007, dentro de um grupo de pesquisa dentro da Universidade do Estado da Bahia. E aí o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar lá, eu participei de vários projetos. E cada um desses projetos, eu posso dizer que é um tijolo que eu fui colocando para construir os meus projetos atuais. Por quê? Cada jogo que eu participei serve como uma base específica para hoje em dia eu ter esse embasamento, as experiências que eu passei, os jogos que eu desenvolvi, tudo isso acabou me ajudando hoje em dia. Então quando vocês jogam, quando vocês buscam referências, é super importante porque essas referências vão ser uma base que vão ajudar você. Por exemplo, eu participei logo lá no início, nesse grupo de pesquisa, de jogos ligados à história e educação. E aí com isso eu comecei a fazer, a gente começou a lidar com questão de roteiro, com questões de mecânica, desafios e diversas funções que poderiam ser desenvolvidas. E aí com isso, hoje em dia, esses jogos são referências para mim, as experiências que eu passei. Então quando você começa a criar jogos e quando você também começa a analisar jogos que já existem ou ouvir experiências de outras pessoas, isso soma e contribui para que vocês possam começar a pensar os projetos de vocês. Por exemplo, eu participei de um jogo chamado Búzios Ecos da Liberdade nesse grupo de pesquisa. E depois de muito tempo eu fui fazer um jogo também sobre a revolta dos Búzios. E esse jogo serviu de inspiração, serviu de referência para começar a criar esse projeto. Da mesma forma, quando vocês pegarem jogos hoje em dia, eles vão servir como uma base. Inclusive eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Hoje em dia, com a questão da pandemia, diversos projetos estão sendo disponibilizados gratuitamente para que vocês possam baixar
e utilizar esses projetos, que aí vocês podem justamente usar como referência para analisar. Você tem jogos da Galápagos, da Paper Games, você tem o jogo Bandido, tem diversos outros jogos que podem ajudar vocês nesse projeto de estudar jogos que já existem. Então vejam que a minha experiência, eu já participei de, por exemplo, mais de 15 projetos de jogos. Essa experiência me contribui bastante, porque as experiências que eu fui vivendo é como se cada uma delas fosse um tijolo. E esse tijolo nos ajuda a construir essa vivência, essa experiência com jogos. O Silvio Newton está falando aqui, uma coisa que eu percebi é que fica uma preocupação. Eu não copiar todos os jogos que estão sendo analisados. Claro, é uma dica importante. Você deve se preocupar justamente em não fazer cópias. Você deve observar, se inspirar. Inclusive, uma sugestão: junte 2 ou 3 jogos. Se você juntar 3 jogos diferentes, você já não faz uma cópia, até porque você está utilizando elementos de jogos diferentes e criando uma dinâmica diferente. Agora, quando você pega um jogo e muda a arte, muda a informação, você está criando uma versão daquele jogo. Na verdade, acaba sendo uma cópia desse projeto. Então, o ideal é que você não faça isso, que você comece a construir o seu projeto. Para ganhar experiência, você pode começar fazendo versões de jogos que já existem. Depois de criar essa versão, vocês podem começar a fazer modificações. E aí, com essas modificações, vocês conseguem adaptar e criar os projetos de vocês. E começam a trazer características próprias, características de vocês. Uma coisa que eu quero, por exemplo, usar uma frase aqui, que é de Paulo Freire. Eu me movo como educador porque primeiro me movo como gente. O que é que essa frase de Paulo Freire quer dizer para mim? Eu me movo primeiramente como educador porque primeiro eu me movo como gente. Eu preciso ter uma base para depois dessa base começar a construir o que eu preciso. E aí é justamente esse ponto. Você pegar diversos jogos, jogar, adquirir a experiência, porque também existe um ponto. Existe a questão de você jogar e existe a questão de você criar um jogo. O jogar é uma experiência bacana, tem a diversão, tem um lado lúdico, tem um desafio. Mas criar o jogo, você precisa estudar, você precisa analisar, você às vezes precisa entender de proporções, de estatísticas, ver o resultado com os jogadores. E aí é um caminho um pouquinho mais longo que você segue. Mas uma dica que eu dou: comece a se inspirar em jogos base e crie jogos em cima desses primeiros projetos. Depois você começa a ganhar experiência e a desenvolver projetos próprios. Sanou sua dúvida, Silvio Newton? Tirou sua inquietação? E aí eu gostaria de aproveitar, vocês que estão nos acompanhando, se vocês acham que mais gente podem acompanhar aqui, mais pessoas podem acompanhar a nossa live, falando justamente sobre esse primeiro processo de criação de jogos, um jogo para a sala de aula. Se vocês acham que é válido convidar outras pessoas, aproveitem, chamem elas, que a gente vai partir para o nosso segundo bloco aqui da nossa live, certo? Então, cabe aqui... Silvio Newton respondeu ali que sim, certo? Então, cabe agora a gente começar a pensar no seguinte, gente. A gente tem que trazer aqui alguns elementos. Se você tem o seu propósito, isso vai ajudar muito. O que é o propósito, Alexandre? Me diga o que é esse propósito que você está se referindo. É o que eu pretendo alcançar, quais as minhas motivações, o porquê de eu estar desenvolvendo esse jogo. Por exemplo, o Silvio Newton, que está aí com a gente, ele já me falou que ele quer trazer inovação para a sala de aula. Eu penso muito em mudar a vida dos estudantes, que eu possa ampliar os horizontes, trazer novas carreiras. E aí, com esse lado inspiracional, a gente tem esse propósito que é fundamental, que é um pilar para que a gente possa trabalhar. E é importante a gente pensar nesse pilar do propósito, porque inclusive ele vai ser uma base para que a gente siga em frente. E aí o que acontece?
A gente vai começar a estruturar essa base e ele vai servir como um norte, como um guia para a gente. Porque as decisões que eu vou ter vão ser baseadas com isso. Por exemplo, quando eu for trabalhar com a BNCC, eu vou trabalhar com competências, eu vou trabalhar com habilidades. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a definir essas competências e habilidades de acordo com o meu propósito. Se eu quero fazer com que os estudantes enxerguem mais longe, tenham um propósito, que eu some para a vida deles, que tipo de habilidades eu preciso trabalhar com eles? E aí vem o segundo item da nossa lista aí que a gente deve pensar também. As perguntas chaves. Essas perguntas chaves, elas vão trazer um guia, vão trazer um norte para a gente. Por que isso? O que acontece? Quando eu tenho uma pergunta chave, ela vai servir para dar uma referência para a gente. Por exemplo, se eu pergunto o jogo, como é que ele vai funcionar? Aí você vai começar a pensar. Ele vai ser um jogo de cartas, ele vai ser um jogo de trilha, ele vai utilizar dados, ele vai ser um jogo que eu tenho que trabalhar com minha turma inteira. Aí eu pergunto, como é que eu venço esse jogo? Você vai começar a pensar essas estruturas. Então, perguntas como o jogo funciona, como eu ganho, como eu perco, como é que começa o jogo, o que é que eu faço agora? São perguntas que vão dar um norte para você criar um projeto. E aí o terceiro item é justamente a gente fazer a documentação disso. Então a gente vai anotar diversas perguntas. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui. Eu tenho aqui algumas perguntas. Deixa eu mostrar. Essas perguntas eu vou ler aqui para vocês. No caso, na verdade aqui não estão as perguntas específicas, mas eu posso trazer que são algumas perguntas do e-book, que é como o jogo funciona, de que forma eu vou trabalhar a parte pedagógica desse jogo. Deixa eu só verificar se as perguntas estão aqui. Olha, eu estou com o e-book aqui, pronto, já facilita. Deixa eu só abrir aqui a parte específica. Eu vou ter aqui a parte, no caso, como será o seu jogo, qual o assunto ou tema ou a narrativa do seu jogo, qual será o formato, como funciona. Observe o seguinte, quando eu vou fazer essas perguntas, a gente já começa a pensar, por exemplo, qual vai ser o formato do seu jogo. O formato pode ser um jogo de mesa, pode ser um jogo que ocupe a sala, pode ser um jogo que ocupe o colégio inteiro, pode-se pensar em utilizar o WhatsApp. E aí você vai pensar o seguinte, cada estrutura dessa traz um caminho diferente para que você possa pensar o seu jogo. E aí essas perguntas você vai criando como se fossem as diretrizes para criar o seu projeto. Então observe, eu gostaria de ouvir vocês. Que perguntas vocês fariam no início de um projeto que vocês acham que é necessária para o projeto de vocês? Por que isso? Porque essa pergunta vocês vão usar inclusive como um guia para que vocês possam criar diretrizes de trabalho. Observe, quando eu pergunto quais são as peças do meu jogo, o que meu jogo vai ter? Então, por exemplo, eu respondo, meu jogo vai ter cartas, vai ter pinos e vai ter dados. Então eu vou ter que providenciar nas minhas metas as cartas, os pinos e os dados. Os dados eu posso comprar ou fazer de papelão. Por exemplo, eu tenho aqui, feito com papel higiênico, é uma espécie de dado, certo? E aí eu posso pensar, eu quero trabalhar com esse dado de papel higiênico. Mas, de repente, eu posso resolver trabalhar com um dado já pronto, não precisar criar. E aí você começar a pensar esses elementos. Por exemplo, eu pensei num jogo sobre revolta dos búzios, e aí eu precisei criar, teria os personagens, e eu pensei em utilizar as tampinhas. Então, para cada um dos personagens, eu tive que providenciar uma tampinha. Então, tudo isso aí são metas. Silvio Newton está falando aqui, nós temos que nos colocar no lugar do jogador, sim.
tem que se colocar no lugar do jogador e é importante, inclusive, falar a linguagem do jogador. Por exemplo, a gente trabalhar com a linguagem que os estudantes já costumam utilizar. Até com o Silvio Newton a gente estava conversando no outro dia sobre termos que a gente vai utilizar, se a gente utiliza no jogo e, por exemplo, traz depois como se fosse um dicionário, explica o que é aquele termo, ou a gente procura uma linguagem mais próxima do estudante e já parte direto para essa linguagem para conversar com eles. Porque, por exemplo, se eu vou falar do croupier, o croupier é aquela pessoa que baralha as cartas e que está lá nos cassinos, mas talvez não seja tão próximo do universo do estudante. Então, por que não o líder da rodada, o mestre da rodada, ou coisas do tipo? Pensar nessa linguagem mais próxima do estudante é fundamental. Isso ajuda muito a pensar também o projeto final. Então, o que a gente já falou aqui hoje? A gente falou hoje sobre as perguntas, a gente falou sobre... começamos pela questão do projeto de pesquisa, jogos como referência, que a gente iria buscar esses jogos de referência. Depois, a gente iria pegar a questão do propósito da gente, além do propósito, as perguntas-chaves e a parte de documentar. Então, na questão do projeto de pesquisa, é justamente você buscar fontes, buscar referências que ajudem a estruturar o seu projeto. Buscar jogos que possam alimentar esse projeto com ideias, seja de mecânica, seja de assunto, seja de personagens. E aí você vai melhorar o seu projeto e vai se inspirar nos projetos que você está analisando. E eu recomendo, inclusive, que você faça uma ficha. Aquele material que eu mostrei para vocês é uma ficha. Aqui eu tenho uma ficha, se vocês observarem, que tem aí, não se está aparecendo, a questão de... Eu tenho o nome do jogo, eu tenho a quantidade de jogadores, quais são as peças, como se ganha, como se perde. E aí, se você for anotando isso, você percebe que você cria um documento que vai falar sobre o projeto especificamente. Isso pode ser um guia, ajudar você. Então é justamente isso. É você ir anotando essas informações e as perguntas-chave que eu falei elas vão ser um norte para você. Elas vão servir como uma base de trabalho. E aí você vai pensar, presta atenção aqui em mim. Presta atenção nisso que eu vou falar, que é fundamental. Vocês vão pensar nesse guia, nesse caminho, que são as perguntas-chave. Essa pergunta-chave, ela vai fazer o quê? Ela vai servir como uma base, um norte, para que você possa criar o seu projeto e as suas metas. Aí o que você vai fazer? Todas as perguntas que você fizer, as respostas provavelmente vão ser metas a serem cumpridas. Como é que o jogo funciona? Aí você vai pensar a estrutura do jogo e aí vai definir. O jogo vai ser um jogo de tabuleiro, que vai ter cartas, peças, que começa de tal forma e tal. Só que aí quando você fala que o jogo vai ser de tabuleiro, então você já tem que criar um tabuleiro. Quando você fala que ele vai ter cartas e peças, você vai ter que desenvolver as cartas e as peças. Aí observe que a partir daí você cria as suas metas de trabalho. Você consegue organizar passo a passo os itens que você precisa ir desenvolvendo. Então veja, lá no propósito que eu já falei, você cria o seu princípio, o seu porquê de estar fazendo esse projeto. Ele vai ser um guia principal do seu projeto como um todo. As perguntas-chave, elas vão ser um guia das tarefas, das atividades que você vai desenvolver, das metas ao longo do projeto. E aí, por último, você documenta essas informações. Então, observe que essa live de hoje foi bem simples, mas a gente abordou aí alguns pontos principais. Desde a questão de você pensar como um projeto de pesquisa que vai ajudar você a organizar, a ter referências, a ter no caso, ter um propósito, as palavras-chave
e você ter também aí a sua documentação. Aí a documentação, de que forma eu devo fazer essa documentação, Alexandre? Documentação, crie inicialmente até 3 páginas, organize, coloque essas informações de maneira em que ajude você a ter referências. Por exemplo, todas as perguntas que você fez, como o jogo vai funcionar, descreva como é que o jogo vai funcionar. Como é que inicia, como é que se coloca as peças, ou se, por exemplo, se é um jogo de cartas, de que forma essas cartas são distribuídas, se elas são embaralhadas, se você passa para o jogador ao lado, se você cava, se elas ficam na mesa, se elas estão visíveis, se não estão. Silvio Newton está falando aqui. Essa documentação dá um norte para as consultas e orientações. Sim, inclusive uma dica que eu dou é o seguinte: quando você for construir uma documentação dessa, coloque todas as informações em um único documento, que isso vai facilitar a sua vida, inclusive as metas, que aí você pode trabalhar também, que a gente não vai entrar nisso hoje, mas você pode trabalhar com organização e planejamento, você colocar metas, custos, cronograma, e aí trabalhar isso especificamente. Então hoje essa live não vai ser tão longa, foi justamente falando sobre esses principais aspectos. Eu acho que você já esclareceu bastante assim para vocês esse caminho de pelo menos uma ideia inicial para quem não tem experiência em criar um jogo, de pelo menos por onde começar, que caminho seguir e quais as dúvidas podem surgir. Isso aí também é um caminho interessante. Essas dúvidas que você tem, eu sugiro que você possa pedir ajuda também a outros professores que estão criando jogos, que você peça ajuda a gente aqui da Strike Games também. A gente pode ajudar vocês podem entrar em contato com a gente, teremos o maior prazer em ajudar vocês, em bater um papo, falar sobre a questão do desenvolvimento do jogo. E aproveitar para falar para vocês o seguinte: a partir da semana que vem, do dia 11 ao dia 15 de maio, nesse mesmo horário das 17h30, nós vamos fazer aí 5 lives seguidas, e essas lives elas vão falar sobre justamente a questão de refletir a prática pedagógica e utilizar o lúdico dentro de sala de aula, que é esse processo de pensar jogos. A gente vai justamente trabalhar com vocês nessa sequência de lives a proposta de que vocês comecem a ter pelo menos esse projeto inicial para desenvolver o jogo, pensarem o que vocês querem desenvolver e amadurecerem. A proposta é a gente trabalhar que vocês tenham dentro dessa sequência de 5 lives, que vocês tenham pelo menos esse documento inicial com as perguntas-chave, com o propósito, com as metas, com essa parte de organização. E aí cabe a gente fazer essa organização dessa documentação para servir como um guia. Silvio Newton, que está aí, que ele está participando lá do nosso grupo de desafio, ele falou que serve como um guia para as orientações. É justamente isso. Quando você tem tudo anotado, facilita a vida de vocês. Por exemplo, lá no desafio, são 22 dias de desafio. E aí você me perguntar no primeiro dia: Alexandre, você já tem o desafio todo pronto? Algumas vezes eu vou dizer o seguinte: a depender do projeto, se eu já tive uma primeira experiência, sim, normalmente eu já tenho o projeto todo pronto. Mas quando eu vou criar uma experiência nova, eu vou construindo por etapas. Por que isso? Porque essa construção por etapas eu vou observando o feedback e as respostas das pessoas que estão seguindo o projeto. Se elas estão entendendo as tarefas, se o jogo está divertido, se tem desafio, se está atrativo para o meu público. E a partir daí, dessas respostas que eu recebo do público, no caso dos estudantes ou dos professores que estão ali construindo o jogo, participando do desafio, eu vou fazendo ajustes. E é por isso que eu não crio o projeto inteiro. Mas, por exemplo, quando eu chego na metade do projeto, eu já vi que funcionou bem, e o que funcionou bem e o que não funcionou, a partir daquele ponto eu já consigo organizar para criar as demais etapas.
Então já facilita bastante o processo. Então presta atenção. Vocês devem sempre fazer um mapeamento de tudo que vocês vão fazer. Aí eu digo, mesmo que eu não tenha cada um dos desafios prontos, ou que eu só tenha a metade, por exemplo, até o 22 eu listo do desafio 1 ao 22 e digo o que vai ser feito em cada um dos desafios. Por exemplo, o primeiro desafio, definir se o professor ele é inovador ou se ele é tradicionalista. Aí já vai estar listado isso. No último desafio, fazer um blog, por exemplo, e postar o jogo num blog. Então eu já vou pensando cada um desses desafios e vou listando. Aí depois o que é que eu faço? Eu vou pegando essa lista e vou criando um material de apoio. Crio o PDF, coloco as informações, coloco o que é que deve ser feito. Às vezes trago algumas informações que podem ajudar na construção daquela tarefa. Eu funciono como um mediador ali. Então observe que você pode mapear tudo que você precisa. Então, gente, hoje foi justamente essa live. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, eu vou pegar aqui, vou salvar uma foto dessa live, vou postar lá no Instagram da gente, para que vocês possam dizer o que é que vocês aprenderam nessa live de hoje. Inclusive, que vocês possam divulgar esse projeto das nossas lives na semana que vem. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Desculpa. Às vezes acontece de ter um delay no Instagram, ou às vezes também a parte de mensagens acaba parando aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem, alguma pergunta. O Silvanito está falando aqui, ó, que para ele é sempre bom estar reforçando. Sim, quanto mais vocês estudarem, mais vocês vão buscando referência, gente. Então, deixa eu aproveitar aqui, vou tirar uma foto dessa live. Só um segundo. Vou tirar uma foto da gente aqui para postar no Instagram. Pronto. E aí cabe a gente pegar e fazer essa referência que eu disse. Lembrem de tudo que eu já falei sobre a questão do projeto de pesquisa, sobre a questão do propósito, sobre a questão das perguntas-chaves e da documentação. E semana que vem temos aí a sequência de 5 lives que eu espero que vocês participem. Silvio Newton, para você vai ser bom esse bate-papo aí, eu acho que você vai gostar bastante, que a gente vai destrinchar e aí de acordo com o que vocês vierem perguntando pra gente também. E não esqueçam de comentar no Instagram justamente o que que a gente o que vocês acharam que foi interessante nessa live de hoje, hein, gente? Então, até mais, gente, e por hoje estamos encerrando. Um grande abraço e até mais, hein, gente?